Boa tarde, boa noite a todas e todos. Bem-vindos ao História Contrapelo. Meu nome é Pablo Rodrigues e hoje estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o conceito de índio. O que é ser indígena? Já parou para pensar o que é o índio? Como o índio é tratado na nossa sociedade? Se ele vive fora da cidade, ele continua sendo índio ou não? Vamos conversar sobre isso. Primeiramente, gostaria de dizer que o termo índio é um termo genérico. Cristóvão Colombo, quando aportou nas Américas, pensou chegar às Índias e por isso batizou os nativos daqui dessa terra, que já estavam, e os verdadeiros donos dela, de índios. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é preciso ser tratado é poder falar que o índio não está imóvel no tempo. Ele, da mesma maneira que as outras pessoas, os outros sujeitos, como os negros africanos, como os brasileiros atuais, brancos e não brancos, se movem no tempo e no espaço, constroem as suas vidas, constroem a nossa sociedade e atuam no presente. Então esses índios, essas populações que são diversas em culturalmente, socialmente, politicamente e linguisticamente, estão espalhadas pelo nosso território e atuam e vivem até os dias de hoje. Pensamos que o índio desaparece durante os tempos da história colonial e nós acabamos só vendo esses sujeitos, essas pessoas, durante esses anos do século XV e XVI e depois eles desaparecem na nossa história. Então devemos nos perguntar onde eles estão, como vivem, onde habitam, se ainda é possível classificá-los de índios, mesmo atuando, mesmo morando na cidade. E é possível sim, porque eles, mesmo tendo contato com a civilização branca ocidental, continuam conservando a sua identidade, a sua cultura, através de rituais, através do seu artesanato, através da divulgação e da forma de viver e de atuar em nossa sociedade, na sociedade brasileira. É preciso dizer que esses indígenas, hoje, que são a nossa população, fazem parte da nossa população, foram aculturados. Passaram por um processo onde que tiveram que abrir mão da sua religião, do seu modo de vida, porque os portugueses que aqui estiveram, e outros europeus também, fizeram com que eles fossem explorados e tivessem que, como já disse, abrir mão da sua maneira de existir. Então, esses indígenas passaram por um processo de catequese, onde eles tiveram que abdicar da sua religião. No entanto, assim como os negros africanos, resistiram e puderam conservar também o seu sagrado, a sua forma de estar em contato com o transcendental, com o divino. Atualmente existem cinco línguas mais faladas no Brasil de origem indígena. São elas: o Ticuna, com 34 mil falantes no Brasil; Guarani Kauá, com 26,5 mil; o Caigangue, 22 mil; o Chavante, 13,3 mil; e o Yanomami, com 22,7 mil. Então podemos ver que ainda há uma diversidade grande de línguas. Essas línguas espalhadas pelo Brasil, sobretudo na região amazônica, por Manaus, pelo Pará, Rondônia, Roraima.
nesses estados onde a floresta amazônica abrange, os indígenas estão ali cercados e, sim, convivendo muitas das vezes com choques entre o garimpo, entre os latifúndios improdutivos, que fazem com que essas populações vivam em períodos de, além de fome, mas períodos de constantes embates. Nós tivemos o caso recente do extermínio da população Yanomami, um genocídio que já aconteceu durante bastante tempo no Brasil, durante a época colonial, mas continua existindo atualmente, na atualidade brasileira, onde esse extermínio, através da morte física mesmo, dessas populações, mas que também podemos colocar aí numa morte imaterial, uma morte que, para além da concretude, tem a ver com justamente o desaparecimento dessas línguas que durante os tempos coloniais eram entre 600 a 1000 línguas no Brasil, hoje só foram reduzidas a 154, para vocês verem, né? O quanto o colonizador branco, através de doenças, das guerras, do incentivo das disputas entre os indígenas. Se vocês perguntarem para mim, Pablo, não existia conflitos entre os indígenas? Existiam, sim. Eu já disse isso aqui em outro vídeo, falando sobre a invasão à América Portuguesa, onde eu falo sobre esses embates que existiam entre os povos Tupi-Guarani, por exemplo, que habitavam o litoral brasileiro. Entre os Tupiniquins e os Tupinambás, cada um se aliou a um europeu, um povo europeu diferente, uns aos portugueses, outros aos franceses, e eles ali travaram uma guerra, onde acabou que os franceses foram expulsos do Brasil, na região do Rio de Janeiro, dando fim ao empreendimento da França Antártica. Então, existia sim conflito entre essas populações indígenas, que muitas das vezes utilizavam a guerra como um modo de vingança para subjugar o seu inimigo, e eles acreditavam que através dessa subjugação, no momento em que havia o domínio, eles podiam incorporar a alma dos guerreiros e aí conseguir os atributos, as qualidades desses guerreiros, que aí eles se tornariam povos mais fortes. Isso acontecia, de fato, aconteceu na história do Brasil. No entanto, quando o colonizador branco veio para cá, intensificou esses embates, essas guerras, porque aí fizeram com que os indígenas, que antes tinham um modo de produzir economicamente no Brasil, na sua forma coletivista, comunitária, que ela fosse voltada para a produção de mercadorias. E é aí que tudo se modifica. Porque no momento que você produz com o intuito de gerar mercadorias, tudo envolve dinheiro. A exploração que foi empreendida, foi estruturada no Brasil e até hoje vive sobre esses moldes de uma produção para o mercado externo, uma produção de exportação, que hoje as commodities como soja, como trigo, milho, arroz, são direcionadas para o mercado internacional. Você não se preocupa mais com um modo de produção onde há um valor pela vida. A vida que era a vida, subsistir essa vida, era o que era importante para essas populações indígenas. E ainda são ainda hoje em muitos lugares. Nós temos o Parque Estadual do Xingu, que é um parque indígena reservado para os indígenas, esses índios nativos, autóctones, enfim, que habitam essa terra ainda, e eles estão ali no seu modo de vida, nas suas formas de organização política,
cultural e empreendem essa outra forma de vida, essa outra forma que é justamente ligada à valorização do ser humano e para lidar com os problemas, as questões que surgem e são sanadas para a comunidade. Não temos na visão capitalista essa preocupação. A ideologia do sistema capitalista é uma ideologia que propaga justamente o lucro, a exploração do homem sobre o homem, esse domínio, e a preocupação é só apenas com o indivíduo. Se o indivíduo falha ou o indivíduo vence, é mérito do indivíduo. Mas se devemos olhar que essa maneira que o nosso sistema divulga, propaga, é uma lógica totalmente perversa. Então, que isso não olha para as mazelas, as dificuldades que atravessam o indivíduo, só o capitalismo se apropria da vida das pessoas, controla, manipula, destrói através dessa exploração vil, e enquanto há outros modos de existência que resistem a justamente essa volúpia civilizatória, né? Também é importante dizer que há vários tipos de complexidade dessas populações. Elas não são simples, né? Não são atrasadas, diferente do que se pensa, de que o fato delas estarem longe do contato com o branco, que essas populações são primitivas. Elas têm o seu grau de complexidade na sua estrutura organizacional. Se prova disso pelos as suas crenças, a forma de divulgar a sua tradição, que é uma tradição oral. Muitas das vezes, o problema também que se coloca na ordem do dia é que há o desaparecimento cada vez maior dessas populações e das suas línguas, que não tem como se preservar elas, a estrutura preservá-las. A estrutura nossa, enquanto país, enquanto nação, é muito precária. O investimento público está cada vez mais amíngua, mas pelo fato mesmo de que elas serem línguas orais, não são línguas escritas. Então, o fato de ter que passar de geração a geração essas tradições através do chefe dessas tribos, há a dificuldade de preservá-las, de mantê-las, com que elas tenham uma permanência longínqua no tempo. Também é preciso dizer que outras civilizações que aqui se encontraram, não no Brasil, mas na América Espanhola, com que os castelhanos, que aqui aportaram na América, tiveram contato. No Planalto Mexicano, os astecas, os maias também, no México até a Guatemala, o que hoje é a Guatemala, e os incas no Peru. 3 civilizações, assim como outras também que existiram, como os zapotecas, como outras civilizações indígenas, tinham um grau de complexidade
perceptível, né? Logo a olho nu, essas populações que habitavam cidades construídas e ornamentadas em ouro e prata, trouxeram a curiosidade e o espanto do colonizador branco, que aqui quando chegaram acharam que ia achar tudo pedra sobre pedra, e não. Aqui tinham civilizações muito bem organizadas. Então tinha um sistema de irrigação completamente conectado, comunicações, tinham irrigações também para suprir a necessidade das cheias, né? Quando os rios sobem, tem as cheias, e aí há a necessidade da coleta dos produtos, e esses produtos conseguem ser armazenados para depois virarem mercadorias ou até para serem a subsistência daquela sociedade que eles se encontravam. Então, o período de cheias é para isso. Os europeus logo tiveram contato, por exemplo, com os astecas no México, e através de uma intérprete, que passou a ser a intérprete direta entre Moctezuma, que é o imperador dos astecas, e Cortés, fez ali o meio campo, né? A comunicação entre os brancos e os mexicas, astecas, que se encontravam, e Cortés pôde fazer a sua dominação com mais afinco, né? A sua dominação de uma maneira exitosa. Então, não existiram apenas populações e civilizações com grau menor de organizacional, mas sim impérios, como foi o caso do Império Azteca na América Espanhola.